Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Nós começamos esta edição do SBT Brasil com os intensos bombardeios russos em várias partes da Ucrânia no 7º dia de guerra. O governo ucraniano já fala em mais de 2.000 civis mortos, enquanto a Rússia admite a perda de quase 500 soldados no conflito. E agora à noite, Marcelo, uma forte explosão foi registrada perto da estação central de trens da capital, Kiev, onde milhares de mulheres e crianças estão abrigadas. Estas imagens divulgadas pela imprensa local mostram o momento do ataque. Segundo o governo ucraniano, um míssil russo de longo alcance foi interceptado e atingiu a plataforma, provocando danos na estrutura. O Ministério do Interior da Ucrânia ainda não divulgou informações sobre vítimas, mas afirmou que o bombardeio também atingiu uma tubulação de gás e que, por isso, pode haver um comprometimento do aquecimento na cidade. O enviado especial do SBT, Sérgio Uti, continua na Ucrânia e mostra agora a escalada de tensão direto de Lviv, no oeste do país. Um santinho para nos proteger, presente da babushka, nome carinhoso para vovós na parte do mundo. Essa aí nos deu teto na última noite. Seguimos para uma viagem que normalmente dura no máximo 7 horas, mas foram quase 2 dias, por causa das inúmeras barreiras e barricadas improvisadas em várias partes do país. E também dos desvios que fizemos por questões de segurança. Antes da nossa chegada a Lviv, perto da fronteira com a Polônia, um último congestionamento, quase tão grande quanto o sofrimento de quem tenta escapar da guerra. São pessoas que estão fugindo de bombardeios, literalmente, né, tentando evitar bombardeios, muitas mulheres, muitas crianças, dificuldade, tem supermercados funcionando, a gente conseguiu abastecer, por exemplo, hoje de manhã. Tem algumas lojas de conveniência na beira da estrada funcionando, mas há uma dificuldade cada vez maior para acesso à água, comida, combustível. Isso torna muito difícil esse processo de saída das pessoas. A chegada da comitiva brasileira foi registrada com uma foto com o embaixador do Brasil, Norton Rapesta. Não há muito tempo. Na cidade que serve de rota para centenas de milhares de ucranianos deixarem o país, o Itamaraty montou um escritório para ajudar os brasileiros que ainda estão em alguns pontos da Ucrânia. Como em Kherson, onde tanques russos podem ser vistos na região central. Em Moscou, o comando militar anunciou que tem o controle da cidade. Informação negada pelo prefeito a agências internacionais. O que está muito claro, porém, é que a alegação russa de que alvos civis não estão sendo bombardeados não é verdadeira. Este é um edifício residencial na segunda maior cidade da Ucrânia, onde mísseis atingiram também prédios do governo. Enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio, parte do telhado de um deles desabou. Os ataques deixaram pelo menos 21 mortos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Em Luhansk, na região leste ucraniana, ao menos um civil morreu depois que um míssil destruiu uma cervejaria. A ofensiva, justamente no leste do país, faz parte de um plano para ligar a Crimeia, área que foi tomada pelos russos em 2014, a Donbass, que desde então também está sob controle de separatistas apoiados militarmente por Moscou. É a região que radicais chamam de Nova Rússia. Outro ponto central dessa batalha é a capital, tão importante que os próprios ucranianos destruíram uma ponte que dá acesso à cidade para dificultar o avanço das tropas russas. Nesta quarta, equipes de emergência ainda trabalhavam nos destroços do bombardeio da torre de TV e de um memorial em homenagem aos judeus ucranianos mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O prefeito de Kiev confirmou que as tropas russas estão se aproximando da capital, mas disse que a cidade está pronta para se defender da invasão. Na guerra de propaganda, a Rússia está divulgando imagens que mostram o avanço do exército e ataques precisos com helicópteros. Enquanto o governo ucraniano divulga vídeos como este, que mostram a destruição causada em uma área residencial em Zitomir, a 140 quilômetros de Kiev. Ou este, publicado por um diplomata ucraniano nas redes sociais, que mostra um voluntário quase sendo atingido por um míssil
enquanto fazia uma transmissão ao vivo sobre doações ao país. Não há precisão de ataques em uma guerra, como bem sabem os milhões de ucranianos que se refugiam em subsolos e abrigos antiaéreos em vários pontos do país. Como em hospitais, onde muitas crianças, inclusive, estão sendo mantidos. É ali, abaixo do nível da rua e sob o bombardeio dos russos, que esta mãe sorri para seu filho recém-nascido. Carinho e cuidado é tudo que ela tem para dar. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução contra a Rússia pela invasão da Ucrânia. A medida teve o apoio do Brasil. Foram 141 votos pelo sim. Os 5 países que votaram contra foram Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Síria e Eritreia. 35 nações se abstiveram, entre elas China, Índia e África do Sul. Hoje chamamos a Rússia para parar esta guerra injustificada e inconcebível. Apelamos para que respeitem a soberania da Ucrânia, disse Linda Thomas-Greenfield, embaixadora americana nas Nações Unidas. Ela alertou que a ONU recebeu imagens de armas usadas pelos russos que são proibidas pela Convenção de Genebra como bombas de vácuo, que provocam uma destruição ampla e devastadora. O representante da Ucrânia acusou Moscou de genocídio e o embaixador russo disse que a grande maioria dos países na ONU votou pela condenação porque está sendo ameaçada pelo Ocidente. Na prática, a resolução da ONU não obriga nenhum país a tomar qualquer atitude em relação à Rússia. A votação tem caráter político e diplomático e mostra como outras nações veem a ação de Moscou na Ucrânia. A decisão na Assembleia Geral não tem o poder de impor sanções ou missões de paz, algo que cabe apenas ao Conselho de Segurança, do qual o Brasil faz parte até o fim do ano que vem. Aqui em Washington, nesta quarta-feira, Joe Biden disse que os Estados Unidos estão fazendo o possível para ajudar a Ucrânia. Na noite de terça-feira, aqui no Capitólio, o presidente americano anunciou novas sanções contra a Rússia. No discurso de Estado da União, feito para deputados e senadores, Biden informou que os Estados Unidos vão fechar o espaço aéreo para aeronaves russas. O presidente americano chamou Putin de ditador e anunciou o envio de mais armamento para os ucranianos. Nós falamos agora ao vivo aqui de Washington. E no fim da tarde desta quarta-feira, Joe Biden voltou a comentar sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que repetiu algumas vezes algumas das declarações feitas ontem à noite aqui no Capitólio, entre elas que Vladimir Putin se enganou ao pensar que os países da OTAN não reagiriam e também que o presidente russo tentou dividir o mundo, mas não conseguiu, e que Putin está mais isolado do que nunca. Do lado russo houve uma mudança de tom. O ministro das Relações Exteriores reconheceu que Volodymyr Zelensky é o presidente depois que o líder ucraniano pediu garantias de segurança para continuar negociando o cessar-fogo com Moscou. A mudança acontece no mesmo dia em que Sergei Lavrov chegou a citar uma guerra nuclear para solucionar o conflito. Amanhã, representantes da Ucrânia e da Rússia vão se reunir em Belarus para mais uma rodada de negociações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Patrícia. E o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a Europa entrou em uma era de mudanças, com o aumento de investimentos em defesa e a busca pela independência de gás fornecido pela Rússia. Essa é a grande preocupação dos países europeus no momento, porque o valor do gás chegou a subir 60% desde a última terça-feira. Carvão, energia altamente poluente, volta a ser considerada pela Europa como alternativa para o gás que vem da Rússia. Em risco estão as metas para a preservação do planeta que boa parte do mundo se comprometeu a cumprir. O potencial do desastre climático é só mais uma consequência desta guerra. O barril do petróleo foi cotado a $113 no mercado internacional, maior valor desde 2014, enquanto grandes petrolíferas anunciam o fim dos negócios na Rússia, potência energética estrangulada pelas sanções econômicas do Ocidente.
O país está engessado, sem poder sequer mexer nas suas reservas internacionais para segurar a queda da sua moeda e, consequentemente, a alta da inflação. Menos dinheiro significa menos potencial para comprar armas e manter a guerra. É a lógica por trás das sanções. O problema é que o consumidor comum também vai pagar essa conta. Londres está a cerca de 3.000 quilômetros de Moscou. Mas aqui na bomba, a gasolina e o diesel já foram reajustados. A Europa, que tentava se recuperar da pandemia, vai sofrer diretamente as consequências dessa guerra. E a pressão continua em todos os setores, como o turístico e o de negócios. 30 países já fecharam seus espaços aéreos para aviões russos. Os portos são os próximos alvos. O Reino Unido já baniu embarcações russas de atracarem aqui. As grandes empresas de tecnologia e famosas marcas também suspenderam vendas na Rússia. Aplicativos não podem mais ser baixados no celular. Lançamento de filmes, por enquanto, também ficarão fora de cartaz. No esporte, o oligarca Roman Abramovich se rendeu. Vai vender o time de futebol Chelsea e diz que vai doar o dinheiro para as vítimas da guerra. Mas mesmo diante dessa imensa jogada internacional, de quase todos contra Putin, ele continua sendo o dono da bola. Até quando? Ninguém sabe. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a guerra na Ucrânia. E olha, aqui no Brasil, um guarda civil metropolitano matou um cozinheiro que atropelou um advogado em frente a um conjunto habitacional em São Paulo. Tudo aconteceu durante uma tentativa de invasão de prédios da prefeitura que estão em construção. A tentativa de invasão aconteceu pouco antes da meia-noite. 2 homens chutam o portão do conjunto habitacional Ponte dos Remédios, na zona oeste da capital paulista. Em seguida, o cozinheiro Silvano Carlos dos Santos, de 37 anos, arranca com o carro. Ele sobe na calçada e atropela o advogado Marcos Roberto Rabeca, de 58 anos, que representava o movimento. Um guarda civil metropolitano atira. O disparo atingiu o tórax e matou o cozinheiro na hora. Com uma espingarda, um outro guarda disparou 4 tiros de balas de borracha. 2 deles em direção aos manifestantes. Segundo ele, para dispersar o grupo que estava em frente ao conjunto residencial. 2 prédios estão sendo construídos pela prefeitura para abrigar famílias retiradas de áreas de risco. O local foi invadido no ano passado. Em junho, a Justiça determinou a reintegração de posse, que foi feita com o apoio da tropa de choque. Segundo a prefeitura, os apartamentos estão prontos e serão entregues nas próximas semanas. Aqui na delegacia, a GCM disse que uma arma de brinquedo foi encontrada dentro do carro do cozinheiro. O revólver calibre 38 do guarda civil que atirou foi apreendido. E segundo a Polícia Civil, ele fez apenas um disparo. Era a reação que tinha que ser feita para combater a injusta agressão, para conter essa injusta agressão. Ele agiu por conta própria, então ninguém sabe por qual motivo ele agiu dessa maneira. Segundo a polícia, o advogado atropelado ficou debaixo do carro e foi arrastado. Ele teve traumatismo craniano e ferimentos nas pernas. Foi socorrido e está internado, mas não corre risco de morrer. Uma jovem se jogou de um carro em movimento ao desconfiar que seria drogada por um motorista de aplicativo em Porto Alegre. Após uma noite de plantão, Evelyn levou um susto no caminho para casa na manhã de sábado. Temendo ser dopada pelo motorista, a funcionária da Santa Casa de Porto Alegre se jogou do carro em movimento. No que eu comecei a ficar tonta, eu vi que na parada tinha um monte de gente do outro lado da rua. Foi onde eu decidi abrir a porta e me atirar. A jovem de 22 anos conta que sentiu um cheiro estranho no veículo. O motorista teria fechado as janelas e ligado o ar-condicionado direcionado apenas para o banco de trás. Antes, segundo a vítima, o homem ofereceu aromatizantes e insistiu que ela experimentasse os produtos. Eu achei muito estranho aquilo. E aí ele perguntou de novo se eu queria e disse, mas não tem custo nenhum. Essa câmera de segurança registrou o carro dando a volta na avenida após Evelyn se jogar do veículo. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital com lesões na perna e no quadril. A jovem registrou o boletim de ocorrência e a polícia deu início à investigação
Nesta quarta-feira, ao tomar o depoimento da vítima. O carro e o motorista já foram identificados. O suspeito deve ser ouvido nos próximos dias. Segundo a delegada, há registros de outros casos semelhantes envolvendo aromatizantes. Estamos apurando se há ou não alguma conexão entre os fatos. Ela tem muita coerência no que ela está dizendo, o que ressalta também a importância das mulheres estarem atentas a esse tipo de sinal, né? A empresa de aplicativo InDriver, responsável pela corrida, não se manifestou sobre o caso. A polícia de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, investiga se uma agressão com um adolescente de 15 anos foi motivada por homofobia. O estudante foi espancado dentro de um ônibus escolar. Nas imagens gravadas no coletivo, o jovem aparece cercado por um grupo de estudantes. Ele é atingido por socos, tapas e chutes. Pelo menos 7 alunos participaram das agressões na última semana, quando a vítima voltava para casa depois da aula. O estudante afirma ter sido vítima de homofobia. Dizendo, sai daqui, viado, é gay, me chamando de bicha, dessas palavras ofensivas. A mãe e o adolescente já prestaram depoimento à polícia na delegacia de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Os 7 estudantes envolvidos na agressão serão ouvidos nos próximos dias. Até o momento que foi apurado é em razão da condição sexual, né, da vítima. Está sendo instaurado um boletim de ato infracional, porque todos os infratores são menores, já identificados. Mara Santana conta que o filho foi socorrido pela mãe de uma colega, que também acabou sendo agredida após defender o garoto. E aí a mãe da menina levou ele para a casa dela para eles não matarem meu filho. A Secretaria Estadual da Educação da Bahia informou que o transporte escolar é realizado em conjunto com o município e que já dialoga com a Secretaria de Educação de Camaçari para acompanhamento do caso. Disse ainda que a gestão do colégio está prestando toda a assistência ao estudante. Eu não posso ficar sem estudar por causa de meros meninos da minha idade que fazem isso comigo. Isso é uma tremenda covardia. Alunos da rede estadual de São Paulo, que terminaram o ensino médio em 2021, saíram com uma defasagem de quase 6 anos em matemática. Foi o que concluiu uma avaliação de desempenho divulgada nesta quarta-feira. Uma questão simples de resolver virou dor de cabeça. A conta não fecha. Minha sensação é de realmente ter ficado muito atrás de muita gente. Já aconteceu de eu não conseguir contar o troco que estava comigo. Eu fiquei muito nervosa. Não é só ela. Os resultados do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, apresentaram queda de desempenho em comparação ao último exame realizado em 2019. As provas foram aplicadas em dezembro do ano passado, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio da rede estadual. Em língua portuguesa, 4 em cada 10 alunos tiveram rendimento abaixo do básico. O levantamento indica que em matemática, por exemplo, o aluno do 5º ano apresenta o rendimento esperado para um estudante do 2º ano. Na última série do ensino médio, o jovem saiu da escola com defasagem de quase 6 anos. Os alunos tiveram o pior desempenho em matemática dos últimos 11 anos. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, eles devem levar pelo menos 3 anos para recuperar o que deixaram de aprender. O que mostra que a pandemia da Covid-19 teve impacto direto no déficit de aprendizagem dessa geração de crianças e adolescentes. Essa geração é a mais complicada. Aliás, eu até esses tempos iniciei com algumas universidades uma conversa sobre eles ajudarem a preparar a chegada desses estudantes. Por mais que eles tenham passado no vestibular no primeiro, eles precisam fazer algum tipo de adaptação para receber melhor esses estudantes, porque obviamente eles vão ter um déficit maior. A seguir, gasto com teste para a Covid agora pode ser deduzido do imposto de renda. Brasil mira Canadá para evitar falta de fertilizante durante guerra na Ucrânia. Conflito já provocou a saída de quase 900 mil refugiados. E a vitória sobre o Milionários faz o Fluminense avançar na Conmebol Libertadores. A gente volta já já.